Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos, irmã. Um beijo no coração de todos vocês, de todas as cidades desse meu Brasil. Pai, um abraço desse seu irmão Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Estou muito feliz, contente, satisfeito por tudo quanto Deus tem nos feito. Eu hoje sou um homem realizado. Eu não posso queixar, não posso reclamar, porque a maior riqueza que nós temos é a saúde que Deus tem nos dado. Não adianta eu ter várias casas de aluguel, ter um bom salário, dinheiro no banco, ter isso e aquilo outro, viver enfermo. O que adianta isso? Mas quando nós temos saúde, é a maior riqueza que Deus nos dá. Hoje eu estou já com meus 70 anos, e graças a Deus, eu estou muito feliz, porque hoje eu caminho, eu treino artes marciais, graças a Deus não sinto nada, nada. Se eu falar que eu estou muito comprimido para qualquer coisa, eu sou um mentiroso. Mas meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra para nós. E você, talvez, que está entrando agora, você ainda não conhece, vocês falam muito. Um tal de ser que faz as nações tremer, criam religiões, amedronta o povo. E eu quero desmentir, dentro desse livro, toda essa mentira. E o título da mensagem é essa. Se dizem que o diabo veio do céu, eu não creio. Bem, então vamos lá. Esse céu que esse diabo veio, eu não quero. Eu não tenho interesse nenhum em ir para um céu aonde o diabo veio de lá. Porque se esse diabo veio de lá, que tipo de céu é esse? Não é o céu que eu creio. Não é o céu do Deus verdadeiro, é o céu da religião. Porque cada religião que está aqui na Terra tem um céu e tem um Deus. Um se dá com o outro. Uma pessoa sai de uma e vai para outra, não é bem-vindo, porque não faz parte daquele grupo. O Deus deles é um outro Deus, o céu deles é um outro céu. Então eu não creio que o diabo veio do céu, porque para começar não existe diabo. A palavra diabo significa acusador. Satanás significa aquele que opõe. Isso é um adjetivo. Diablo, no hebraico. Satã, no hebraico. É um adjetivo. O que é um adjetivo, irmão Nilson? Adjetivo é como você pergunta o que é uma sereia. Existe Mulher Maravilha, o Draco, Vampiro, Tarzan. Existe Hércules. Existiu. Isso apenas existe o nome, o título. Mas não existe esse ser. Então vamos lá. Você é um homem ou mulher que tem sabedoria. Mas se Deus não abrir o seu entendimento, não adianta. Você ser um professor, você ser um engenheiro, ser um médico. Você pode ter o estudo, professor de faculdade, você pode ser o que for, mas se a sua mente estiver fechada, não adianta. Deus revela quem Ele quer revelar, um pequenino, um simples homem da roça, um simples pescador, como foi no caso de Pedro. E a você Deus não dá. Como Nicodemo foi ter com Jesus. Quem era Nicodemo? Era doutor da lei. E o que Jesus disse para ele? Tu sendo mestre em Israel não entende essas coisas, Nicodemo? Que vergonha! Você não é mestre só nessas, você é mestre em toda a nação. E você não entende o que é nascer de novo? Então, o que eu quero dizer? Que há muitos homens estudados dentro desses movimentos protestantes, movimentos religiosos, que acredita que um tal de diabo, um ser aí, veio do céu. E isso é uma grande mentira. Eu vou levar você no capítulo, no versículo. Você olha para o capítulo 5 de Gálatas.
você vê ali do versículo 18 ao versículo 22, fala do fruto da carne. Qual é o fruto da carne? É tudo que não presta. Tudo que é mal procede da carne. A maldade, adultério, mentira, assassinato, tudo que não presta é fruto da carne. Aí você olha para o fruto do Espírito. Tudo que é bom, mansidão, temperança, amor, longanimidade, paz, temperança. Tudo que é bom é do Espírito. E no céu, só essas coisas. No céu não existe ódio. No céu não existe poder, grandeza, inveja, maldade, querer um ser mais do que o outro. Você já viu os anjos brigar entre eles, um querendo ser mais do que o outro? Não existe essas coisas. Agora, como apareceu um ser lá, era um anjo muito bonito, e ele queria tomar o lugar de Deus, iludiu uma grande parte, e os crentes ficam aí de boca aberta acreditando numa bobagem, uma besteira dessa. E Deus estava cochilando, Deus estava dormindo, sentado numa poltrona, roncando, e o diabo fazendo a festa, fazendo uma grande rebelião no céu. É o que eu já cansei de ouvir esses programas. Eu pensei que era verdade isso. Isso aí, até em filme você vê que é mentira, quanto mais na realidade. E quando Deus despertou, ele já tinha induzido a terceira parte dos anjos. Vem comigo, vem. Fez como um grevista. E o que fez Deus? Expulsou. Eu não pude, disse ainda tem alguns que dizem que eu não pude manifestar minha glória aqui em cima, eu vou manifestar minha glória lá embaixo da terra. Bem, e veio para o jardim, ali, bom, se você olha, se o céu é um lugar de ser espiritual, como é que poderia haver ódio? Não tem. Vingança? Não tem. Inveja? Não tem. Maldade? Não tem. Nem poder. Porque espírito não tem essa forma de agir. Porque tudo que você olha para o céu é um lugar espiritual, que o próprio Jesus diz, Deus é espírito, para a mulher samaritana, capítulo 4 de João, versículo 23, 24. Deus é espírito. E aqueles que aproximam de Deus, que aproximam de que forma? De que forma? Ele diz, Deus é espírito. Deus não é um homem. Deus não é carne. Deus é espírito. E quem aproxima de Deus, aproxima de espírito. Então, no céu, todo ser que lá está é ser celestiais. Ser espiritual. Lá não é essas coisas, meu irmão, minha irmã. Pode acreditar nessas besteiras, nessas boboseiras, que esses homens não têm o que fazer, fica trazendo essas coisas para impressionar e amedrontar. Porque esse ser de chifre, de rabo, de cauda, de pé de boi, asa de morcego, com dente, aquele dente afiado, cor avermelhado, foi criado por quem? Foi criado por Roma, no século XI. E aí começaram a fazer teatro sobre esse ser, que não existia filme naquele tempo. Fazer teatro, pintar quadro a respeito desse ser. E esse ser começou a ser comentado, a figura horrível desse ser, com um trigarfo na mão. E aí veio a religião, a de Martim Lutero, no século XVI, no início ali, pelo 1517, 18, por aí, veio a religião. E abraçaram essa mentira. E essa mentira se espalhou e ficou pior depois que veio esse movimento chamado Assembleia de Deus que entrou no Brasil. Aí que piorou, porque eles acabou de pôr mais lenha na fogueira. Porque a igreja tradicional, que é a metodista, a igreja batista, presbiteriana, congregacional, eles não eram chegados nessas coisas.
Eles não ficavam pregando essas besteiras. Mas veio a Assembleia de Deus no início do século XX e começou com essa besteiraiada. Começou com essa tolice. Aí colocou mais fogo. Tinha um foguinho. Eles davam uma pincelada, tal, mas eles colocou fogo. Lenha. E fez esse grande fogo. Aí, a respeito do diabo. Diabo. Eu pergunto para você, o que é o diabo? Quem é o diabo? O diabo é um ser. Não. O diabo também não. O diabo nem é um espírito, nem é um ser. Eu vou te provar aqui dentro desse livro aqui. No capítulo 12 de Apocalipse, e versículo 10. 10 e 11 ali diz assim, que o acusador da nossa alma, das nossas almas, isso João dizendo para aquele povo, não nós, não tem nada a ver com isso, nós viemos existir 2000 anos depois, que acusa perante Deus, vos acusa perante Deus dia e noite. Ele está com grande fúria no meio de vós. E aí as igrejas pegam que isso é um ser chamado diabo, que está aí furioso, aqui na terra e tal. Então esse acusador é o diabo. O diabo quer... Não, o acusador é o pastor. O maior acusador que nós temos aqui hoje são os pastores das igrejas protestantes. Aponta o dedo. Está mesmo em pecado. Você não deu dízimo. Você é um ladrão. Ladrão é aquele que pega. Não aquele que deixa de dar. Aquele que deixa de dar, ele está mais do que certo. Ele está bem mais certo do que aqueles que estão dando. Você que está dando dízimo, você é completamente errado. Você está cego. Porque eu também fui assim. Mas você que parou de dar o dízimo, que assim continua, aliás, pelo contrário, nem aí você não deve ir mais. Você não dá o dízimo, porque isso, porque aquilo outro. Então quem é o acusador? São os camaradas que estão em cima desses palanques, aí chamando vocês de pecadores. Vocês estão em pecado, vocês têm que orar, vocês têm que buscar, vocês têm que dizimar, vocês têm que ofertar, vive acusando vocês. Cuidado, irmão. Inveja, malícia, tem muita gente aqui querendo tomar o meu lugar, mas ninguém tira eu daqui porque foi Deus que me colocou aqui, que eu já ouvi muito isso. Eu sou pastor, presidente e fundador desse ministério, não adianta você e tal. Já vi muito essas coisas. Então, esse é o diabo. Esse é o verdadeiro diabo, porque ele é o acusador. Bem, e aí perguntaram para Jesus, lá no capítulo 5, 45 de João, do livro biográfico de João. Jesus diz, eu não vos acuso. Jesus não veio para acusar ninguém, Jesus veio para libertar, para salvar, eu não vos acuso. Quem é o acusador? É quem? Moisés. Moisés que vos acusa. Por que Moisés acusa? Porque Moisés é o autor da lei. Jesus tem duas pessoas. João 6, 70 e 71, ele chamou. Eu não escolhi 12 apóstolos, é um diabo. Bom, Judas é um diabo. E depois ele apontou outro diabo, Moisés. Mas, irmão Nilson, Moisés era um diabo? Sim, Jesus quem disse isso. Você quer que eu confirme ainda mais? Vamos lá para capítulo 2 de Hebreus, e versículo 14 e o versículo 15, você pode ler ali. Que Deus, como ele revestiu os seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Capítulo 8, versículo 11 de Hebreus. São o Espírito. Como os filhos de Deus são revestidos de carne e sangue. Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12. O Espírito vem e se reveste de carne, de pele, de sangue, de nervo, de ossos, de tendão e assim por diante. No ventre de uma mãe. Igualmente foi Jesus. Você continua olhando ali, preste bem atenção. Igualmente Jesus. Jesus veio em espírito e foi revestido de carne, de sangue, de ossos, tendão, tal. Para combater, para destruir aquele que tinha o domínio e o poder da morte. Isso é o diabo.
Então ele veio para destruir aquele que tinha o domínio e o poder da morte, isso é, o diabo. E quem é que tinha o poder? Você olha para o versículo 15. Quem tinha o domínio e o poder da morte? A lei. 10:28 de Hebreu. Por testemunho de 2, 3 pessoas você era morto, sem misericórdia e sem sequer interrogação, condenação. Pegava você, ia lá, fulano fez isso, ia lá e te matava. Essa era a lei. Então, quando Jesus veio e destruiu o diabo, ali no versículo 14, ele foi destruído. O diabo foi destruído. Quem é esse diabo? Moisés. Moisés é o autor da lei. E que diabo é esse? É a lei. Não é um ser de chifre, conforme a religião fala, não. Está bem claro, está aqui dentro, meu irmão. Então você não tem dúvida. Fica aí discutindo aí de diabo, tal. Quando Jesus disse para trás de mim, Satanás, para Pedro. Por quê? Pedro estava opondo, querendo impedir Jesus de ir à cruz. E Jesus veio para esse feito. Ele tinha que fazer isso. Ele veio para essa finalidade, de morrer numa cruz. E Pedro queria impedir para trás de mim, Satanás, que estava opondo na vida de Jesus. E diabo, 5:8 de Pedro, o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que diabo é esse que anda em derredor? Sua própria carne. Essa carne que anda em derredor, 24 horas. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Então existe 8 bilhões de diabo. Uma criança acaba de nascer, o diabo já está ali. Aquela pessoa está na igreja. Onde a pessoa está, o diabo está ali junto. Não, para com essas coisas. A nossa carne, toda maldade, tudo que não presta está na carne. Por isso que Jesus disse no capítulo 6:63 de João, a carne para nada. Sabe o que é nada? Nem para sabão. A carne para nada serve. Meu irmão, está esclarecido. Eu esclareci bem que o diabo, Jesus chamou Judas e chama Moisés de diabo, que era o acusador que existia, porque qualquer coisinha você era acusado e morto. E Jesus veio para desfazer, porque está em Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei foi Cristo. Fique com esta palavra, que a graça de Deus permanece sobre as vossas vidas. Graça e paz para todos. Compartilhe, curte e compartilha, escreva. Graça e paz. Bye, bye.